Falando de Soja tem o apoio da FMC. Olá, meu nome é Fernando Adegas, eu sou pesquisador de plantas daninhas da Embrapa Soja e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o uso de pré-emergentes na cultura da soja, um importante ponto dentro do manejo de plantas daninhas da cultura. O primeiro ponto interessante a se perguntar é: por que nós vamos usar pré-emergente? Qual que é a vantagem disso? Isso é interessante porque o controle atual de plantas daninhas da cultura da soja é a gente passar desse controle atual, que é feito com 2 aplicações em pós-emergência, para uma em pré e apenas uma em pós-emergência. Esse é o controle futuro. E quais os benefícios que a gente pode ter da utilização do pré-emergente? Os benefícios são muitos. Primeiro é que a gente vai trabalhar numa otimização de produtos, a gente vai tentar fazer manejo de resistência com produtos alternativos e, principalmente, a gente vai tentar fazer a cultura sair no limpo para não ter mato competição. Então, aqui é um exemplo claro de a gente ver uma cultura aplicada com pré-emergente e a outra sem pré-emergente. Muito mais mato nesse início da cultura que vai complicar muito mais o produtor. Essas são as principais razões da gente utilizar o pré-emergente. E quais são os principais aspectos para a gente utilizar esse produto pré-emergente? Então a gente tem que lembrar que esse produto pré-emergente ele vai ter que ter feito no solo, é feito residual, então ele vai ter que chegar no solo. E quais as características desse produto que vai chegar no solo? Então primeiro, ele deveria controlar planta daninha de folha larga e planta daninha de folha estreita para a gente fazer aquilo que eu falei anteriormente, retirar uma aplicação de pós. Esse produto, além disso, ele não vai poder causar problema para a soja, então vai ter que ser seletivo para a soja. E um terceiro aspecto muito importante é ele não ter carry-over, quer dizer, ficar para a cultura subsequente, a cultura que vai ser plantada depois da soja. Então esses são os 3 principais aspectos, além dele chegar no solo, dele controlar folha larga e folha estreita, dele ser seletivo para a soja e ele não dá problema para a cultura seguinte. E quando que nós podemos fazer essa aplicação do produto de pré-emergência? Pode ser, como eu falei anteriormente, na época da semeadura da soja, até um pouco antes do que a gente chama controle outonal. Vai depender da situação que nós temos em diversas regiões do Brasil. E por último, quais os aspectos relacionados especificamente a esse herbicida ou a eficácia desse herbicida aplicado em pré que pode melhorar ou piorar a questão do controle de plantas daninhas na soja? São fatores diretamente relacionados ao próprio herbicida, como características físico-químicas, formulação, enfim, situações ligadas ao próprio produto. E a outra, como ele vai agir no solo, são situações relacionadas ao solo. E aí vai desde pH do solo, textura, se é um solo mais argiloso, se é um solo mais arenoso, se tem palhada sobre esse solo, se não tem palhada, resto de culturas. E a questão também ligada à umidade, se tem mais umidade ou menos umidade. Todos esses fatores relacionados ao solo, especificamente, vão estar diretamente influenciando a ação desse herbicida. E as características próprias ligadas a cada um desses herbicidas que nós podemos utilizar. Resumindo, pré-emergente vai ser extremamente importante no controle futuro das plantas daninhas na cultura da soja. Lembrando que o conceito é tirar uma aplicação de pós e esse residual ajudar a evitar a mato competição, a fazer rotação de herbicidas, a manejar a resistência. Para fazer isso, esse produto vai ter que controlar folha larga, folha estreita, não dá problema para a cultura da soja e não dá problema para a cultura seguinte. E para ele funcionar bem, são aspectos ligados diretamente a ele, questões físico-químicas ou questões relacionadas ao solo, porque ele é aplicado diretamente no solo. Pessoal, isso vai exigir mais conhecimento, mas vai ser muito interessante, porque esse conhecimento é que vai nos fazer melhorar o nosso controle de plantas daninhas para colocar esse controle ideal do futuro. Vamos fazer isso, ir atrás de conhecimento, exercitar e acreditar que pré-emergente realmente no pacote todo de controle de plantas daninhas é o futuro e a importância da gente ter um bom manejo dessas infestantes na nossa área e para a gente ter sempre uma boa safra para frente. Falando de Soja tem o apoio da FMC.